E aí, pessoal, beleza? Bem-vindos a mais um The Explainer. Hoje a gente vai falar de uma parada que está em todo lugar, mas que muitas vezes a gente nem se toca que existe. A química do nosso dia a dia. É isso mesmo. Ela está na sua cozinha, no seu banheiro, na comida, em tudo. Bora mergulhar nesse universo e ver como é que isso tudo funciona? Fala a verdade, você com certeza já ouviu ou leu em alguma propaganda a frase produto natural sem química, né? A gente vê isso o tempo todo. Mas para pensar um pouquinho. Será que isso é realmente possível? Existe alguma coisa nesse mundão que não tenha química nenhuma? Então, a resposta curta e grossa é não. De jeito nenhum. Absolutamente tudo que existe, tudo que a gente consegue tocar, ver ou cheirar é feito de substâncias químicas. O ar, a água, as plantas e até nós mesmos. Essa ideia de sem química é mais uma jogada de marketing para parecer mais saudável, sabe? Mas na ciência, isso não existe. Beleza. Então, se tudo é química, o que isso quer dizer na prática? Quer dizer que o mundo está o tempo todo se transformando ao nosso redor. E a química é a ciência que estuda justamente isso, como as coisas se transformam. E para a gente entender isso melhor, vamos começar pelo começo do dia de quase todo brasileiro. Ah, nada como aquele cheirinho de café passando de manhã, né? Pois é, acredite se quiser, esse ritual tão simples de coar um café é uma verdadeira aula prática de química sobre o que a gente chama de substâncias e misturas. Tá, mas o que é uma mistura, afinal? Pensa assim, ó, é quando você junta duas ou mais coisas no mesmo lugar, mas elas não viram uma terceira coisa nova. Cada uma continua sendo o que era. Imagina jogar água e areia num copo. Você misturou, mas a água continua sendo água e a areia continua sendo areia. Elas só estão ali, dividindo o espaço. E, basicamente, existem dois tipos de mistura. A primeira é a homogênea. É aquela que, depois de misturar, você olha e vê uma coisa só. Tipo quando você dissolve açúcar na água. O açúcar está lá, mas você não consegue mais ver os grãozinhos, certo? Já a heterogênea é o contrário. Você bate o olho e consegue ver as partes diferentes. Que nem água e óleo, não tem como não ver as duas coisas ali, separadinhas. E isso leva a gente de volta para o nosso cafezinho. Quando você joga o pó na água quente, você cria uma mistura heterogênea. Você consegue ver o pó ali boiando, né? Aí entra o filtro. Ele funciona como uma peneira, segurando a parte sólida, que é o pó, e deixando passar só a parte líquida, que é o nosso delicioso café. Esse processo tem um nome técnico na química: filtração. Viu só? Você já começa o dia fazendo ciência. Ok, agora vamos sair do café da manhã e ir direto para o almoço. A nossa cozinha, pessoal, é um laboratório espetacular para a gente entender a diferença entre dois tipos de transformação: a física e a química. Uma transformação física é quando a aparência de algo muda, mas a essência continua a mesma. O melhor exemplo é o gelo derretendo. Ele passa de sólido para líquido, mas continua sendo água, H2O. Não virou outra coisa. A identidade da substância está intacta. Agora, na transformação química, o negócio é mais sério. Aqui, a gente cria substâncias totalmente novas. Pense em fritar um ovo. Aquele calor todo causa uma reação que muda completamente a clara e a gema. A cor muda, a textura muda, o cheiro muda. O ovo frito é uma coisa quimicamente diferente do ovo cru. A prova disso? Tenta desfritar um ovo. Não dá, né? A transformação foi permanente. Tá, mas como eu sei que uma transformação química aconteceu? É fácil. É só virar detetive e ficar de olho nas pistas. Se mudar de cor, como uma fruta amadurecendo, se soltar gás, tipo um comprimido efervescente na água, se formar uma coisa sólida do nada, se esquentar ou esfriar de repente, se emitir luz, como o fogo, ou se simplesmente mudar o cheiro, pode apostar. Tem química rolando ali. E já que a gente falou em fogo e calor, vamos falar de energia. Já parou para pensar de onde vem a energia da chama do fogão? Ou a força que move um carro? Pois é, vem de uma reação química muito, mas muito poderosa. O nome dessa reação é combustão, ou, no bom português, queima. Para ela acontecer, você precisa de dois ingredientes principais: um combustível, que pode ser o gás do botijão, a gasolina, o álcool, e um comburente, que quase sempre é o oxigênio que está no ar.
Quando esses dois se encontram e tem uma faísca para começar a festa, eles reagem e liberam uma quantidade enorme de energia. A gente vê essa energia como luz e sente como calor. Então, resumindo a ópera, a combustão pega a energia que estava guardada lá dentro do combustível, a gente chama de energia química, e a transforma em energia que a gente pode usar. É essa energia que cozinha nossa comida no fogão e que faz o carro andar. É a química trabalhando pesado pra gente. Certo, a gente já viu misturas, transformações e até a combustão. Agora, para fechar com chave de ouro, falta a gente conhecer a regra número 1, a lei que comanda absolutamente tudo isso que a gente conversou. Tenho certeza que você já ouviu essa frase famosa por aí. Ela é de um químico francês chamado Antoine Lavoisier, considerado o pai da química moderna. E essa frase, cara, ela resume de forma genial a lei mais importante de toda a química. O nome oficial da lei é Lei da Conservação das Massas. E o que ela diz é surpreendentemente simples. A matéria não pode ser criada do nada e nem destruída. Ou seja, a quantidade de material que você tem no início de uma reação química é exatamente a mesma quantidade que você vai ter no final. Nada some, nada desaparece. E o que isso quer dizer na prática? Que os átomos, que são os tijolinhos que formam tudo que existe, não são destruídos numa reação. Eles só trocam de parceiros, se reorganizam. Pensa num jogo de Lego. Você pode ter um castelo. Se você desmontar o castelo e usar exatamente as mesmas peças para construir um carro, você não perdeu nenhuma peça no processo, certo? Na química é a mesma coisa. Os átomos se rearranjam, mas a quantidade total de peças é sempre a mesma. E agora, a bola está com você. Depois de tudo isso que a gente conversou, eu te faço um desafio. Olha ao seu redor. A ferrugem que aparece no portão, a fruta que apodrece, a massa do bolo crescendo no forno, tudo isso é química em ação. Que outras transformações você consegue enxergar agora? Dê uma olhada, preste atenção. Você vai ver que o maior laboratório do mundo é a sua própria casa.